Olá! Está começando mais uma aula do curso de Vigilância em Anomalias Congênitas. Eu sou a professora Ana Paula Franco Lambert e vou falar com vocês sobre os princípios do desenvolvimento embrionário. Nesse slide, nós conseguimos observar duas imagens muito importantes do desenvolvimento embrionário. Nessa primeira imagem aqui, observamos um óvulo e os espermatozoides, e a gente percebe, então, a união do óvulo com os espermatozoides para a formação de um novo ser, que dá o início de uma nova vida. Na imagem ao lado, observamos um embrião em desenvolvimento, que vai ser o objetivo da nossa aula. Nesse slide, a gente pode falar sobre a gestação. Todos nós sabemos que a gestação, o tempo dela é em torno de 9 meses ou 40 semanas de desenvolvimento, né? Entretanto, a gestação pode ser classificada de formas diferentes também, pode ser estadiada de forma diferente. Então, pode ser em trimestres, como a gente observa aqui, né? Pode ser em meses, como já comentamos, pode ser através da idade gestacional, que normalmente os obstetras utilizam a idade gestacional, que vai do momento do último período menstrual até o nascimento da criança, que isso se dá em torno de 40 semanas, ou, como nós vamos utilizar nessa aula, a partir da idade fetal, a partir da idade do concepto, que daí se dá do momento da fecundação, da união do óvulo com o espermatozoide, até 38 semanas de desenvolvimento. A gente pode dividir também esse período da gestação entre período embrionário, que são as 8 primeiras semanas, então desde a concepção até a 8ª semana do desenvolvimento, e em período fetal, que vai da 9ª semana até o nascimento da criança. Durante o período embrionário, existem os estágios de Carnegie. Esses estágios é uma classificação que vai de 1 até o número 23. Nessa classificação, é observado algumas mudanças na forma do embrião. Ela não é por dias, mas sim de estruturas que vão sendo formadas ao longo do desenvolvimento. E esses estágios eles são muito importantes porque a gente consegue comparar o desenvolvimento, por exemplo, humano com o desenvolvimento de outras espécies. E isso para os estudos é muito importante. Ao longo dessa aula, vocês vão observar várias imagens do desenvolvimento embrionário que tem referência aos estágios de Carnegie, apenas para entender esse desenvolvimento. Nesse slide, a gente pode falar a respeito da primeira e da segunda semana de desenvolvimento. Então, na primeira semana de desenvolvimento, a gente observa a união do óvulo com o espermatozoide e formação do embrião propriamente dito, do zigoto. Essa célula vai se dividindo, né, passando pelo processo de divisão, até a formação da mórula, que contém células totipotentes, vai migrando através das trompas e no final dessa primeira semana o blastocisto vai chegar ao útero e vai iniciar o processo de nidação ou de fixação no útero. Na segunda semana de desenvolvimento, esse processo de nidação vai ser consolidado, então realmente ele vai se fixar no colo do útero e vai se dar a formação da cavidade amniótica e do saco vitelino. Na terceira semana de desenvolvimento é uma semana muito importante. Aqui acontece o processo de gastrulação, que é a formação dos 3 folhetos embrionários. Nessa imagem aqui a gente observa o ectoderma, que é essa região aqui, o mesoderma e o endoderma, tá? Que são os 3 folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários vão dar origem a todas as estruturas do nosso corpo, todos os tecidos e todos os órgãos. Segundo Lewis Whooper, não é o nascimento, não é o casamento e não é a morte, mas sim o processo de gastrulação, que é o momento mais importante das nossas vidas. Nesse vídeo, é possível visualizar esse processo, né, da gastrulação. Aqui a gente observa, então, o embrião, aqui a parte cefálica e a parte caudal do embrião. E aqui a cavidade amniótica e o saco vitelino. E a gente observa aqui os 3 folhetos embrionários. Num corte transversal, a gente vê nitidamente, então, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma e a notocorda aqui no meio. Essa notocorda vai
levar ao desenvolvimento do tubo neural, que é essa estrutura aqui em cima, e esse tubo neural vai se formando, e como o tubo neural cresce mais rapidamente que as outras estruturas do embrião, acaba que esse embrião vai se dobrar no sentido lateral, como a gente está observando aqui, e também no sentido céfalo-caudal. Nesse processo de dobramento desse embrião, muitas estruturas vão sendo formadas, né? O tubo neural vai se fechar e esse endoderma vai se fechar também, dando origem ao trato gastrointestinal. Então, mostrando novamente essa mesma imagem, ó. Então, a gente observa aqui, né, a notocorda, a indução do tubo neural, as estruturas de mesoderma, do endoderma em amarelo. Isso aqui é meio um padrão, assim, a maioria dos livros usam como padrão essas cores. Azul, ectoderma, vermelho, mesoderma e amarelo, endoderma. Então, essa estrutura em amarelo é o intestino primitivo que vai dar origem ao trato gastrointestinal. Então, isso aqui representa um corte transversal do embrião. Na próxima animação, a gente vê um corte sagital do embrião e a gente vai observar o dobramento lateral. Então, essa região é a parte cefálica e aqui é a parte caudal. Essa parte aqui é a área cardiogênica. Então, esse embrião vai dobrar no sentido céfalo e no sentido caudal, mostrando aqui, então, o desenvolvimento do intestino primitivo, que vai acontecer aqui nesse momento. Aqui, intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. Nesse momento, o intestino médio está totalmente em contato com o saco vitelino. E em volta do embrião existe a cavidade amniótica envolvendo esse embrião. Após a 3ª semana de desenvolvimento, começa o período que a gente chama de organogênese, que vai da 4ª até a 8ª semana de desenvolvimento. Nesse slide, a gente consegue observar, então, o embrião na 4ª, na 5ª, na 6ª, na 7ª e na 8ª semana de desenvolvimento. Esse período de organogênese, ele é um momento muito importante e se dá a formação do primórdio de todos os órgãos do nosso organismo. A partir desse momento, nós vamos olhar semana a semana de desenvolvimento e ver alguns detalhes desse processo da organogênese, sempre relacionado com as anomalias congênitas. Então, nessa 4ª semana aqui, a gente observa um embrião aqui com os arcos faríngeos em desenvolvimento. Ele é um embrião ainda bem primordial, tem a eminência caudal longa, a gente observa o início dos membros superiores e aqui a eminência cardíaca. Nessa 4ª semana, aqui a gente observa 2 imagens, uma de um embrião com o plano dorsal, onde a gente observa o tubo neural. Nesse momento, o tubo neural ainda está aberto, ó, na parte cefálica e também na parte caudal. Em torno de 24 a 25 semanas ocorre o fechamento do neuróporo, dos 2 neuróporos, tanto o neuróporo rostral quanto o caudal. E nessa outra imagem, a gente observa o embrião num corte ventral, no plano ventral, e a gente observa, então, aqui em amarelo, mostrando o estomodeu, que é o primórdio da boca. Aqui a gente observa o coração, que nesse momento ele é um tubo, e aqui a gente observa o trato gastrointestinal, que nessa parte aqui, no meio, ele ainda está aberto porque está em total contato com o saco vitelino. Se a gente tiver um defeito no fechamento do tubo neural, pode surgir uma anomalia, que é defeito no tubo neural, né? Uma espinha bífida, se for no neuróporo caudal, ou uma anencefalia, se for no neuróporo rostral. Nessa 4ª semana, então, como já vimos lá na animação, se dá a formação do intestino primitivo através do dobramento céfalo-caudal, que a gente observa aqui nessa imagem, e também através do dobramento lateral, que não é visto aqui nessa imagem. Se tivermos um defeito nesse processo de dobramento do embrião, pode surgir alguma anomalia congênita, por exemplo, a gastrosquise, que é um defeito no fechamento da parede ventral, onde parte do trato gastrointestinal, o intestino, fica projetado para fora do corpo. Pode acontecer também
uma hérnia umbilical, que é um defeito nesse fechamento, porém somente na parede muscular, nessa parede ventral, que pode levar ao desenvolvimento da hérnia logo nos primeiros dias ou meses de vida. Um outro defeito relacionado com o fechamento da parede é a estrofia de bexiga, onde a bexiga fica exposta para o lado de fora. Nessa 4ª semana também, o embrião já não consegue mais suprir as suas necessidades de nutrição somente por difusão. Então, o sistema cardiovascular começa a se desenvolver e o coração, que ele é um vaso, né, que começa a pulsar, ele já começa a bater em torno de 22 a 23 dias. E aqui a gente observa, né, no início do desenvolvimento, o coração é uma estrutura bem cefálica do embrião, né, e conforme o embrião vai dobrando, daí sim ele assume a posição que nós conhecemos. Nessa 4ª semana também tem o desenvolvimento dos arcos faríngeos, que são estruturas muito importantes para o desenvolvimento da cabeça e do pescoço. Aqui nessa imagem a gente observa o primeiro arco, que está em verde, e ele tem 2 processos, o processo maxilar e o processo mandibular. Entre essas 2 estruturas tem o estomodeu, que é o primórdio da boca. Aqui a gente observa ainda o 2º arco, o 3º e o 4º arco faríngeo. Resumindo, então, a 4ª semana, ela inicia com o embrião que inicia o seu processo de dobramento, com o neuróprio rostral e o caudal ainda aberto, ocorre o desenvolvimento dos arcos faríngeos, ocorre o desenvolvimento dos membros, o início do desenvolvimento do membro superior e do membro inferior, e daí também já é possível observar os placoides ópticos e os placoides óticos, que vão dar origem aos olhos e às orelhas, respectivamente. Na 5ª semana de desenvolvimento, a gente observa que o embrião ele já é bem mais encurvado, a gente observa aqui o primórdio dos olhos, os membros superiores em desenvolvimento e a eminência caudal aqui ainda é bastante longa. Nessa 5ª semana de desenvolvimento, o coração ele continua o seu desenvolvimento e ele é um tubo que está preso na parte superior e na parte inferior. Mas essa estrutura começa a crescer e nesse processo de crescimento ele começa a se encurvar, né? E daí assume aos poucos o formato do coração que nós conhecemos. Ele deixa de ser um tubo e forma o coração que conhecemos. Entre o dia 27 e 37 de desenvolvimento, ocorre o processo de septação desse coração. Bom, então, nessa animação, é possível observar, então, a formação dos septos para a formação do coração. Então, na parte superior, a gente observa a formação do septum primum e do septum secundum, que vão levar ao desenvolvimento do foramen oval, que é uma estrutura muito importante durante o período embrionário. E na parte posterior, a gente consegue observar a formação do septo intraventricular. Esse processo de septação ele vai acontecer ao mesmo tempo que está acontecendo o dobramento desse coração. Então, nessa 5ª semana de desenvolvimento, tem poucas mudanças na forma do embrião. A 4ª semana foi uma semana que teve muitas mudanças. Então, neste momento, tem mais uma consolidação dos processos que aconteceram na 4ª semana. Então, tem um rápido crescimento da cabeça e das proeminências faciais, que já estão mais visíveis aqui, ó. E a gente observa a cabeça, então, crescendo mais proeminentemente. E também a gente observa o desenvolvimento dos membros superiores, membros inferiores, e nesse momento também começa o desenvolvimento das cristas mesonéfricas, que vão dar origem ao trato geniturinário. Nessa 5ª semana, os arcos faríngeos também já estão mais bem desenvolvidos. A gente observa aqui nessa imagem, né, o processo maxilar e o processo mandibular. E aqui o 2º arco. Entre o primeiro e o 2º arco, a gente observa a primeira fenda, que vai dar origem ao meato acústico externo, que vai dar origem à nossa orelha. Na 6ª semana de desenvolvimento,
Esse embrião, ele continua bastante encurvado, a gente já consegue perceber um pouquinho, uma certa pigmentação nos olhos, os membros continuam se desenvolvendo e a eminência cardíaca continua bem protuberante. Nessa 6ª semana de desenvolvimento, a gente já consegue perceber os raios digitais que vão dar origem aos dedos. Aqui o placoide óptico já bem pigmentado e a gente observa também as saliências auriculares já em desenvolvimento. Se tiver alguma alteração nesse processo de desenvolvimento das saliências auriculares, podemos ter uma anomalia congênita, uma microtia, né, que é uma orelha pequena, ou uma anotia, que é uma ausência do desenvolvimento do pavilhão auricular. O desenvolvimento da face, ele continua também bem protuberante aqui nessa 6ª semana de desenvolvimento, e as estruturas, elas estão bem afastadas e bem lateralizadas. Os olhos estão bem lateralizados e com o desenvolvimento todas essas estruturas vão se tornar mais ventrais para a formação do rosto que nós conhecemos. Nessa animação é possível visualizar todo esse processo. Aqui são os olhos, no início eles bem lateralizados e toda essa estrutura vai se juntar para se dar a formação então da face. Aqui observamos então as proeminências frontonasais em azul, as proeminências maxilares em vermelho e as proeminências mandibulares em verde. Então, esses 5 primórdios da face precisam migrar, né, de se tornarem mais ventrais para ter a formação e desenvolvimento da face como um todo. Se tivermos alguma alteração nesse processo, a gente pode observar uma macrostomia, que seria uma boca muito grande, que pode ser unilateral ou bilateral, ou uma microstomia, que seria uma boca muito pequena. Podemos observar também, por exemplo, uma fenda labial, que se dá por um defeito da união da proeminência frontonasal medial com a proeminência maxilar, que pode ser unilateral ou pode ser bilateral, como observamos aqui nessas imagens. Na 7ª semana de desenvolvimento, o embrião já não é mais tão encurvado. A gente observa já os placoides ópticos bem pigmentados, o desenvolvimento da orelha, porém com a implantação ainda bastante baixa. Observamos os raios digitais, né, dos membros superiores e membros inferiores. Na 7ª semana, a gente observa, então, modificações consideráveis nesses membros, o aparecimento de chanfraduras entre os raios digitais das placas das mãos com separação parcial dos futuros dedos, e ocorre também o início do processo de ossificação dos membros superiores. Conseguimos observar já o desenvolvimento, por exemplo, do cotovelo. Aqui, nessa imagem, a gente percebe um embrião dentro da cavidade amniótica e também a gente consegue visualizar o desenvolvimento da placenta. Então, mostrando que aqui nesse momento, as trocas de nutrientes e oxigênio entre a mãe e o embrião já estão bem estabelecidos. Para a formação do palato, as mesmas estruturas que visualizamos na animação anterior também são utilizadas, porém aqui é num corte transversal. A gente consegue observar esse segmento intermaxilar, que é derivado da proeminência frontonasal, e também as prateleiras palatinas, que é uma estrutura derivada da proeminência maxilar. Então, nessas animações é possível entender nitidamente o processo de formação do palato. Aqui nessa imagem a gente consegue observar a cavidade nasal e a cavidade oral, que elas estão neste momento em total comunicação. Com o desenvolvimento da mandíbula, o que acontece? Essa estrutura aqui, que é a língua, ela vai descer e as prateleiras palatinas que estão verticais vão se tornar horizontais. Aqui a gente consegue observar esse processo. A língua desce e as prateleiras palatinas se encontram. Nessa outra animação, que é um corte transversal, a gente consegue observar também este mesmo processo. Então, os olhos se juntam, o nariz se torna mais fino e as prateleiras palatinas se unem, levando ao fechamento do palato.
Bom, aqui observamos então uma figura mostrando esse processo de fechamento. Normalmente ele inicia aqui nessa parte central e vai migrando entre as extremidades, ó, para frente e para trás, se dando então o processo de fechamento do palato. Se tivermos um defeito então no fechamento do palato, podemos ter uma fenda palatina, como observamos aqui nessas imagens. Ou podemos ter uma fenda palatina associada a uma fenda labial unilateral, como mostrado aqui, ou uma fenda labial bilateral associado à fenda palatina. Na 8ª semana de desenvolvimento, então esse embrião já tem feições nitidamente humanas, a maxila já cresceu, a orelha já subiu um pouquinho, temos o desenvolvimento de todas as estruturas, os olhos, né, bem desenvolvidos, os dedinhos. Então, no final dessa 8ª semana, o embrião tem aproximadamente 5 centímetros, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, e ele já tem o primórdio de todos os órgãos. Né? A gente observa nitidamente que os dedos, ó, já estão totalmente separados, né? E ele tem um aspecto nitidamente humano. Durante esse processo, eu comentei que parte do intestino, né, que a partir da 5ª semana, o intestino cresce muito rapidamente e parte dessas alças intestinais se projetam para dentro do cordão umbilical. Esse processo acontece entre a 5ª até a 11ª semana de desenvolvimento e a gente chama de hérnia umbilical fisiológica. Com 12 semanas, entre 11 e 12 semanas, essas hérnias começam a retornar para a cavidade abdominal, porque a cavidade abdominal já está num tamanho adequado. Se tivermos um defeito nesse processo, pode surgir uma anomalia congênita conhecida como onfalocele, que é quando parte do intestino fica projetado para dentro do cordão umbilical. Então, vimos ao longo dessa aula todo o período né, de desenvolvimento embrionário e esse gráfico apresenta aqui embaixo o tempo da gestação e aqui a sensibilidade a anomalias congênitas. Então, entre a 1ª e a 3ª semana de desenvolvimento, se tiver alguma anomalia congênita, provavelmente esse embrião vai ser encaminhado à morte. Entre a 4ª e a 8ª semana de desenvolvimento, esse período é o período de maior sensibilidade do embrião. Esse aqui é o momento onde tem a formação das principais estruturas. Então, se alguma coisa atrapalhar esse processo de desenvolvimento, a chance de ter uma anomalia congênita é muito grande. Neste último período, que vai da 9ª semana até o nascimento da criança, ele é o período fetal. Este período não é tão suscetível a anomalias congênitas. Se tiver alguma alteração no desenvolvimento, vai ser mais uma perturbação funcional do feto. Nesta imagem, a gente consegue observar a sensibilidade ao longo das semanas, né, especificamente por órgãos. Então, os órgãos apresentam algum período de alta sensibilidade, por exemplo, aqui o coração, ele é mais sensível entre a 3ª até a 6ª semana, e a partir daí tem um período de baixa sensibilidade aos teratógenos. E assim aqui tem por órgão, esse processo de anomalias, né, mostrando então o grau de suscetibilidade de cada órgão aos agentes teratógenos. Bom, então para finalizarmos, eu trago para vocês aqui uma animação que mostra todo o processo que visualizamos aqui nessa aula da organogênese, né, que mostra o embrião da 4ª até a 8ª semana. Percebamos que ele é um processo extremamente complexo, cheio de possibilidades, né, e que os erros são inerentes ao processo. Estarmos aqui é uma dádiva, todos nós somos um milagre da vida. Agir para evitarmos o desenvolvimento de anomalias é fundamental. Assistir e cuidar das famílias com crianças com anomalias congênitas é muito necessário. Aqui as bibliografias utilizadas nessa aula. E lembre, registrar também é prevenir.